Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade em poder participar da segunda jornada da SP Flor. Inicialmente, eu vou apresentar o objetivo da nossa mesa, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Nossa mesa, ela tem como tema um novo olhar na formação do terapeuta floral. E o nosso objetivo com a nossa mesa é trazer uma exposição sobre as novas demandas, né, que têm surgido aí nos últimos 2 anos, e a formação do terapeuta floral e também de profissionais da saúde habilitados pelos seus conselhos para uso da terapia floral nos atendimentos. E nós, enquanto educadoras, vamos trazer as nossas vivências práticas com o nosso contato com os alunos, com os residentes, com os profissionais da saúde, pacientes e também os seus cuidadores. Para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, nós vamos fazer uma breve apresentação antes de iniciarmos o conteúdo da mesa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Carluccio, eu sou nutricionista, também sou terapeuta floral plena, mestre em Reiki, também coaching em meditação para atenção plena e também atenção plena ao comer. Eu sou docente do curso de graduação em nutrição já há 16 anos, tá? Atuo, né, então, como professora atualmente no Centro Universitário da FMABC, em Santo André, onde eu também, além da sala de aula, atuo, né, como preceptora de estágios e residentes no ambulatório de gerontologia e de nutrição, e também como tutora do programa de residência multiprofissional em saúde do idoso. Atuo como nutricionista clínica e também faço uso das práticas integrativas e complementares, tanto na faculdade, nos ambulatórios onde eu fico, como também em consultório particular. Na faculdade, né, o nosso foco de atendimento são os pacientes do SUS. Também sou membro do Sistema IVC Florais Mãe Terra, e também diretora do Instituto de Nutrição Humanizada e Saúde Integrativa, formando, então, nutricionistas no atendimento nutricional humanizado. Olá, pessoal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Eu sou a Fernanda Iackel, sou farmacêutica industrial, me formei nas faculdades Oswaldo Cruz em 2020, então lá se vão 21 anos de formada, né? Sou especialista em farmacologia clínica pela Oswaldo Cruz também e mestre em ciências com foco em farmacologia pela Unifesp. Atualmente eu sou professora da disciplina de farmacologia no Centro Universitário FMABC e atuo como farmacêutica e preceptora de estagiários e residentes da residência multiprofissional em saúde do idoso no ambulatório de gerontologia da FMABC, ao lado da Fernanda. É um prazer tê-los aqui. Então, dando continuidade, né, iniciando a nossa mesa, né, com o assunto que nós citamos lá no início, eu vou trazer aqui, em conjunto com a Fernanda Iackel, a gente chama muito de Fê, né, então se vocês perceberem essa troca de Fês, vocês vão até cansar hoje, um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes, né, que nós precisamos aqui rever para falar um pouco da questão da formação, né, profissional, e assuntos esses que já foram abordados, inclusive, aqui na jornada, em outras mesas, no seminário, né, que vocês tiveram sobre sindemia também, tá? A primeira delas, que eu vou citar, é sobre a mudança no perfil da população, tá? Então, com a questão da Covid, nós tivemos aí uma mudança bem importante acontecendo com diferentes ciclos da vida, né, diferentes idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, onde eles foram impactados com uma alteração importante de rotina. Alteração essa, por exemplo, crianças que tiveram que ter aula de casa, aula online, às vezes dificuldade em assistir aula, idosos, né, que acabaram, né, como fazendo parte do grupo de risco, tendo que ficar em casa sem poder ter contato com outras pessoas. Alteração que nós tivemos, por exemplo, de adultos, né, que não foram para o seu local de trabalho, mas ficaram em casa, agregando outras atividades, né, no cuidado com relação às crianças, na alimentação, nos cuidados, na questão das aulas, né, então, de uma forma geral, nós tivemos aí mudanças bem significativas. Então, no perfil da população que trabalha,
a questão do trabalho em casa, ela acabou também trazendo outras questões, né? Um período de trabalho em horas mais ampliado, muitas vezes mais reuniões por conta, né, dessa distância no contato com os funcionários da empresa, que acabou impactando, né? A própria questão do confinamento, né, que até de quando começou a gente não tinha ideia de quanto tempo isso iria durar, e cada vez mais se estendendo, né? Então, o contato com outra pessoa da mesma idade, da outra idade, né? O contato afetivo também impactando de forma bem importante. Mudanças de renda, onde nós tivemos aqui muitas pessoas da população que perderam parte das suas rendas ou perderam o emprego. A questão da alimentação, né? Eu, enquanto nutricionista, não tenho como deixar de ver também, né? Então, de ter que fazer as refeições todas em casa, né? Aquelas pessoas que não tinham habilidades culinárias, que tinham que parar as coisas do trabalho para conseguir fazer comida, e isso levando, às vezes, ao consumo de maior quantidade de alimentos industrializados, ou também até o oposto, né? Incentivando aí a prática culinária que estava sendo deixada de lado também. Tivemos questões aqui na alimentação também sendo comprometida pela questão de renda, né, que a gente teve um aumento muito importante de custos, de uma forma geral, e em todas as áreas, né, e a alimentação também não ficou diferente disso. A questão de perdas, de lutos, onde nós estamos tendo uma reorganização das famílias, né, com a perda aí de pessoas, pai, mãe, né, filhos, né, que podem estar ocorrendo também, não somente um caso, mas mais de um caso na família, o medo, a insegurança que tudo isso traz para a gente, as questões de impacto na saúde mental do indivíduo, né, em como lidar com isso, com várias situações novas, mudanças, lembrando que eu já posso ter aqui uma população que trazia também um histórico importante com relação a essas vivências, e muitas vezes não tão positivas. Então, aquele indivíduo que já era ansioso, aumentando essa ansiedade, o indivíduo que tinha dificuldade em lidar com mudanças, isso vindo de forma mais forte também, tá? E sabemos que um ambiente onde o indivíduo está inserido, ele pode também impactar de forma positiva e negativa. Então, a gente teve aí também uma devolutiva de várias pessoas, onde a pandemia trouxe várias coisas positivas, mas também temos aqueles casos onde o impacto do negativo, ele prevaleceu. Então, esse é um dos pontos, né, que nós gostaríamos de rever. Fê, eu acho que você está sem som. Perdão. Perdão. Complementando o que a Fê disse, existem outras questões que são importantes, que estão envolvidas nesse contexto, né, e muito se falou, e ainda se fala neste período, sobre os profissionais da saúde, né, o quanto esses profissionais fizeram a diferença e fazem a diferença neste contexto pandêmico, e por que não dizer, então, um termo mais melhor empregado, neste contexto de sindemia, né. Então, quando a gente faz uma reflexão acerca deste profissional da saúde, existem diversas coisas que nós temos que levar em consideração, né? As questões emocionais que foram trazidas para esses profissionais, a sobrecarga emocional que esses profissionais vivenciaram, né? Então, sem descanso, vivenciando jornadas exaustivas de trabalho, muitos sem férias, acumulando 1, 2, 3 férias, um ambiente muito difícil de trabalho, de uma sobrecarga, né? Vivenciaram questões de óbito, a perda de um paciente já é difícil. Você perder dentro de uma UTI, e eu via relatos de residentes nossos no ambulatório, especialmente das residentes enfermeiras, né? Chegavam para mim e diziam, professora, hoje pela manhã nós perdemos de uma vez só 3 pacientes, né? Então, você lidar com essa perda, com todo o cuidado que você tem, e de repente você deixar um plantão, chegar no dia seguinte, você não ter mais aquele paciente. Como viver com isso? A questão do erro médico foi uma coisa muito dita para nós no ambulatório, né? Obviamente que nenhum médico, nenhum profissional comete erros intencionalmente, né? Mas conviver com esse tipo de realidade é muito difícil, né? Então, vejam, uma jornada exaustiva de trabalho, uma rotina cansativa, questões emocionais, você
estar muitas vezes isolado da sua família, quantos e quantos profissionais não tiveram que ficar no hospital, ou às vezes saíam do hospital e iam para hotéis, sem poder ter o contato com a família, sem poder dividir essa questão com a sua família, né? E essa questão, a questão do profissional da saúde vai muito além do profissional em si, mas vai a questão do ambiente em que ele está vivendo, do serviço que ele está prestando e qual é a condição que o serviço oferece para este profissional. Então, nós temos que avaliar a seguinte situação, né? Do dia para a noite, nós tivemos que nos adaptar a uma situação que não era a nossa, né? Um ambiente novo. Então, percebam, nós tínhamos um sistema único, nós temos o Sistema Único de Saúde, que funciona, que tem as suas particularidades, que tem as suas dificuldades, mas que funciona. Do dia para a noite, esse sistema teve que ser adaptado. Né? Então, o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos diversos departamentos do hospital, diversos andares de um hospital sendo fechados e sendo adaptados para o tratamento da Covid, né? Então, nós vimos salas, nós vimos departamentos, nós vimos andares, hospitais sendo fechados para que fossem direcionados única e exclusivamente para o tratamento de Covid, né? Isso, se nós formos analisar, pacientes, indivíduos que estavam em acompanhamento médico por outras patologias, né? Então, pacientes oncológicos, pacientes que tiveram AVC, pacientes que infartaram, que necessitavam de acompanhamento médico, deixaram de ter este acompanhamento em detrimento do atendimento da Covid, que naquele momento era emergencial. Então, a questão que se coloca é que, por muito tempo, nós tivemos pacientes que deixaram de ser acompanhados, deixaram de ser atendidos, para que esses pacientes da Covid tivessem esse atendimento que era prioritário naquele momento, né? Então, o que nós temos que observar? Isso deixa sequelas, né? Isso acaba deixando... Pensando em sequelas aí, né, a gente tem que pensar nas sequelas que são inerentes à Covid, né, porque hoje está mais claro do que nunca, né, que os pacientes pós-Covid acabam desenvolvendo sequelas, então nós temos ali pacientes que terão sequelas pulmonares, sequelas renais, sequelas ainda neurológicas, psiquiátricas, mas eu tenho que pensar em sequelas daqueles pacientes que não tiveram o acompanhamento necessário quando precisavam, né? Então, aquele paciente que teve que retardar a sua quimioterapia, aquele paciente que teve que deixar de fazer a sua cirurgia. Então, tudo isso acaba sobrecarregando lá na frente um sistema de saúde que já está inchado, um sistema de saúde que já está prejudicado. E aí vem uma questão importante que se coloca. O quanto o nosso profissional da saúde está capacitado, está formado, capacitado para entender essa demanda. O quanto nós estamos prontos para avaliar, para comportar, para absorver esta demanda, que é grande, né? Então, a partir desta sindemia, nós temos que ter uma visão muito mais para o futuro a partir de agora, né? Atender esses pacientes, esses indivíduos pós-sindemia. E outra questão que eu acho importante que seja colocado aqui foi esta visão inicial que se teve, não posso dizer, talvez no começo a gente não entendia muito bem como isso tudo funcionava, essa pandemia funcionava, mas a preocupação inicial qual era? Vamos construir hospitais, vamos fazer leitos, vamos fazer hospitais de campanha, né? Porque a preocupação era com o paciente grave, o paciente que vai evoluir do estágio moderado para o grave, necessitará de intubação, necessitará de suporte ventilatório, leito. Então, esta era a visão. Quando, na verdade, a preocupação deveria ser prevenção e educação. Então, o foco deveria ter sido: vamos prevenir a doença, vamos educar a população com relação às medidas sanitárias, então, distanciamento social, uso de máscara adequada, a PFF, né,
a máscara mais adequada, a cirúrgica, né? E não a máscara de pano, que é realmente aquela que protege. Então, as políticas públicas de saúde deveriam se preocupar em vamos distribuir a máscara mais adequada, vamos orientar o indivíduo a manter o afastamento, o distanciamento social, o álcool em gel, no sentido de educar a população de como lidar com a pandemia, e não, na verdade, focou na atenção terciária, na hospitalização, no leito, em detrimento da prevenção e da educação. Então, isso também acaba gerando um impacto muito grande, né, no sistema de saúde. Então, acho que aí houve uma distorção de qual política melhor a ser adotada. O atraso na vacinação e outras questões aí que nós poderíamos ficar horas discutindo a esse respeito, né? Então, acredito que essa questão da educação é muito importante nesse primeiro momento. Outra questão que é relevante, né, que é importante ser colocada, é a questão do impacto ambiental e da desigualdade social, né, que inclusive foi apresentado, muito bem apresentado, né, no seminário sobre a sindemia. Então, quando a gente pensa, né, no contexto, no conceito de sindemia, né, pensando que uma pandemia, uma doença viral pode ser agravada por condições pré-existentes, né? E essas condições pré-existentes não necessariamente são condições de saúde, como uma diabetes, como uma hipertensão, mas pode ser, por exemplo, uma situação de abandono, como uma situação de falta de alimentação, como um ambiente socialmente desfavorável. Então, uma situação de desmatamento, onde eu tenho ali uma fauna destruída, uma mata destruída, propiciando o surgimento de novos vetores. Então, tudo isso agrava a situação desta pandemia. Então, nós estamos vivendo um contexto nunca visto antes, uma condição sanitária talvez a mais grave do último século, né? E o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar não só no indivíduo isolado em si, o indivíduo, mas no contexto social e ambiental no qual ele se coloca, né? Aí, novamente, a gente volta para o quê? A educação. A educação é a base, é o pilar de tudo, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto de pandemia, de sindemia, a pergunta que fica é: e a educação? Onde ficou, como está e como vai ser a partir de agora? Todo mundo fala desse novo normal. Será que existirá este novo normal? Será que nós voltaremos ao normal ou nós vamos construir uma nova realidade? Do ponto de vista educacional, né, e eu posso dizer por mim, né, professor, educador, e a Fernanda também passou por este movimento, houve uma mudança drástica neste conceito. As aulas eram presenciais, nós tínhamos o contato com o aluno, era muito mais simples, você dava uma aula, olhava nos olhos do teu aluno e a dúvida, o pontinho de interrogação aparecia no olho daquele aluno, e você podia conversar com ele e ter aquele contato, era empático, né, e você, a troca era muito mais fácil. De repente, tudo ficou remoto, tudo ficou online, as câmeras não se abrem, você não enxerga o seu aluno, você não sabe quem está atrás da tela, né? Então, o formato das aulas mudou e isso teve que acontecer para que nós pudéssemos manter a educação, para que minimamente esses alunos, e pensando numa faculdade, eles pudessem ser educados e pudessem ser formados para que a educação médica continuasse, a educação do enfermeiro, do nutricionista, do farmacêutico continuasse. Então, para que as novas demandas fossem atendidas, nós tivemos que nos adaptar como professores, como educadores. Agora, qual foi o impacto dessa mudança? Será que esses alunos estão aprendendo? Será que disciplinas que são tão temidas, como é o caso da farmacologia, a qual eu ministro, será que a gente consegue o mesmo nível de aprendizado, de capacitação desse indivíduo? Então, eu, como professora de farmacologia, eu primo pela aprendizagem, né? Eu quero que eles aprendam. Por quê? Um médico, ele vai prescrever um medicamento.
Um farmacêutico, ele vai orientar quanto ao uso correto daquele medicamento. É importante que um nutricionista entenda sobre o medicamento, porque existem interações importantes entre fármacos e nutrientes. Então, é primordial que se entenda sobre o fármaco, sobre o medicamento. Esta é a visão que nós chamamos de biomédica, né? Então, a questão é, ele conseguiu aprender? Será que ele está capacitado, por exemplo, para sair de uma faculdade e entrar num hospital e atender um paciente de Covid? Será que este aluno que eu formei em 2020 consegue atender as demandas de um paciente com Covid? Será? Outra coisa importante, eu tenho que entender que ele está na casa dele. Se eu for pensar no contexto de um aluno de medicina que tem um poder aquisitivo melhor, muito provavelmente ele está tendo aula no quarto dele. Mas eu, a Fernanda, por exemplo, damos aula para alunos que têm aula segurando o filho no colo, que tem aula na cozinha de casa, enquanto a mãe está fazendo a janta. Então tem barulho, tem confusão, os irmãos passam correndo atrás. Quanto ele consegue se concentrar? É visível que isso impacta no aprendizado, né? É visível que isso impacta na capacitação deste profissional, que lá na frente vai estar diante de uma situação desafiadora. Talvez não o Covid, mas talvez outra situação que o desafie e o quanto ele está preparado para isso. Então, essa é a pergunta que nós queremos deixar para vocês desde este primeiro momento. O quanto um profissional está preparado, capacitado para atender o seu paciente, pensando num profissional da saúde e no terapeuta floral. Como fica isso, Fê? Vamos lá, obrigada, Fê. Depois de toda essa apresentação, ficou até mais fácil. Então, assim, trazendo essa questão, né, que a Fernanda trouxe, né, com relação à educação, a gente trouxe aqui o profissional da saúde, lembrando que o profissional da saúde aí, nós, enquanto educadoras de graduação, né, trabalhando aí na formação de futuros profissionais da saúde, nós nos deparamos com essas dificuldades. Mas pensando que na pandemia nós tivemos que ter essa adaptação, pensando no terapeuta floral também, essa formação ela teve que ter adaptações importantes, né? Isso, por exemplo, acontecendo de forma online, que seja ao vivo, que seja a partir de aulas gravadas, mas que eu tenho que pensar também que eu estou trabalhando essa questão educativa na formação do terapeuta floral, no atendimento dos seus clientes, né? Para mim, para a Fê, é um pouco difícil citar clientes, né? Enquanto profissionais da saúde, a gente foca muito em falar paciente, né? Então, é uma coisa que eu tenho que me policiar bastante. Mas essa questão é algo muito importante. Então, assim, como está sendo a formação do terapeuta floral? Né? Está sendo o suficiente em termos de conteúdo que ele precisa ter de aprendizagem sobre a história de terapia floral, sobre o repertório de essências florais, né? Pensando em tudo isso, mas também lembrando de uma outra questão, que é o atendimento, né? Porque nós podemos, muitas vezes, nas aulas, nesse formato adaptado, as nossas aulas, elas estão no formato adaptado, mas elas são ao vivo, né? E online. Então, quer dizer, nós focamos o conteúdo da disciplina, esperamos que ele realmente esteja preparado, mas a gente vê muito isso um pouco mais direcionado a esse conteúdo teórico, mas e na prática, né? E é uma reflexão também, não só para o profissional da saúde, mas para o terapeuta floral. E por que a gente tem trazido isso citando o profissional da saúde? Porque nós temos aí, com relação às profissões, né, da área da saúde, algumas profissões, no caso, o próprio conselho, né, por exemplo, eles habilitam o profissional para uso da terapia floral. E isso não tem um consenso, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, na nutrição, no começo desse ano de 2021, saiu uma resolução onde o nutricionista ele é autorizado a utilizar as práticas integrativas e complementares no seu atendimento nutricional. Ótimo, né? Fernanda super feliz e foi olhar a resolução. Quando fala sobre a terapia floral, apenas a gente tem uma citação na resolução da seguinte maneira: formação mínima de 60 horas, mas sem detalhes do que tem que ser essa educação. Eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque o nosso foco aqui é o terapeuta floral, mas a gente não pode esquecer que o profissional da saúde também, ele pode estar atuando com a terapia floral.
se o seu conselho permitir, a partir de uma formação que eles colocam, né, que ele possa exercer também essa atividade nos seus atendimentos. Eu, enquanto nutricionista, amei, já faço isso a longo prazo, né, desde 2008, no SUS, eu tive uma prática bem importante, né, entre 2010 e 2013, na UBS, e depois, posteriormente, eu faço um trabalho agora voluntário na faculdade, né, voluntário não, desculpa, né, a terapia floral, ela acaba sendo voluntário, né, Fê? Porque eu estou ali enquanto nutricionista e, junto, né, a gente traz a questão da terapia floral. E isso é importante, né, porque quando a gente vê o trabalho da nutrição em conjunto, né, com a terapia floral, a gente tem um resultado super significativo, né? Mas agora, pensando nesse nutricionista, por exemplo, outro profissional da saúde, que pode utilizar a terapia floral no seu atendimento, né? Será que ele está tendo uma formação adequada enquanto profissional da saúde, ou pensando também no terapeuta, né? Pensando em todas essas questões, essas novas demandas, né? Essa questão de adaptação com relação à educação, ao ensino, que de uma forma geral não são só os profissionais da saúde, de uma forma geral isso está acontecendo em todas as áreas, né? Por isso que eu acho que é um ponto importante que a gente está trazendo aqui para reflexão com relação a isso também, né? Lembrando que não só o profissional da saúde, mas a nossa preocupação também, né, que o profissional da saúde que utiliza a terapia floral nos seus atendimentos, mas o terapeuta floral que também não é um profissional da saúde, mas que pode estar atuando na atenção básica no SUS, né, como nós ouvimos em uma das palestras, citando aí sobre as práticas integrativas e complementares, em diferentes atuações no SUS, como isso é importante na atenção básica, né, lá na UBS, sendo realizado aí, né, com relação aos pacientes. E um ponto importante, né, que nós temos aqui também com relação a essa formação, que aqui eu vou entrar um pouquinho e a Fê vai me ajudar um pouquinho com relação a isso. Nós temos, né, o profissional da saúde, durante a graduação, as disciplinas que ele vai tendo ao longo dos anos, né, elas vão se conversando depois, né, Fê? Elas vão se juntando aí com relação a essa construção de conhecimentos, mas o profissional da saúde, muitas vezes, ele tem uma visão biomédica, né, com relação ao paciente, que é o quê? O paciente tem uma diabetes, por exemplo, e eu vou entrar com algo específico para a cura disso, né? O que eu vou fazer? Só que nós vimos que, com o passar do tempo, mesmo essa questão da visão biomédica, ela foi se adaptando, né? E nós temos hoje uma proposta muito diferente, que é o quê? A questão da educação que a Fernanda trouxe. A questão educativa, ela também vai ser aplicada à comunidade, a esses pacientes que passam em atendimento. Então, quer dizer, um paciente, ele entra pelo SUS por onde? Pela atenção básica e pela UBS. E ali é realizada uma triagem de acordo com o que ele necessita, né? Um atendimento mais voltado aí, né? Vai fazer uma triagem algo mais simples, né? Uma gripe pode ser, um atendimento mais complexo, às vezes vai levar um diagnóstico de um câncer. Então, esse direcionamento das suas necessidades, quem faz é a porta de entrada do SUS, que é a UBS, tá? Por que eu estou citando isso para vocês? Porque quando a gente fala sobre isso, e eu tenho aquele paciente que não precisa de um cuidado tão importante como essa situação que a gente conversou agora de um paciente oncológico, ele pode ser feito um trabalho com ele muito de promoção e prevenção, né? Então, a gente trabalha o quê? Informações que são importantes de conhecimento. Então, saber sobre uma alimentação saudável, sobre um uso adequado de medicamento, né? Um paciente, por exemplo, uma gestante que está gestante e faz o seu pré-natal, é um preventivo para levantamento aí, né, de alguma intercorrência. Então, quer dizer, isso é um exemplo para vocês de uma promoção e prevenção à saúde, né? E esse foco é muito importante no paciente, porque, além de trazer conhecimento, empoderar o paciente, eu diminuo os gastos com um atendimento de maior complexidade, que é o caso de um paciente oncológico, né? Uma cirurgia, um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, né? Então, aqui a gente se depara com uma questão importante. Então, uma visão biomédica, ela é muito voltada à cura da doença. Só que, com o passar do tempo, essa questão de promoção e prevenção à saúde, nós nos deparamos, né, com que esses profissionais da saúde, e também o terapeuta floral, ele tenha que ter uma visão holística.
onde esse paciente, né, ele traz para a gente o quê? A gente tem que ver ele como um todo, corpo, mente, espírito, né? Saber que esse indivíduo, ele interage de forma diferente no mundo, cada pessoa é diferente da outra. Então, eu não posso ver ele apenas com aquela questão que ele está me trazendo, né? Mas ele traz muito mais coisas que eu preciso ter esse olhar. E muitas vezes a gente percebe que pela formação na graduação, pela pouca experiência do atendimento, e até em profissionais nessa formação também, que tem a visão biomédica, fica difícil para o nosso aluno graduando aí, profissional da saúde, ter essa visão holística, né? E aí a minha pergunta, como eu abri um pouco falando sobre o terapeuta floral, e a formação do terapeuta floral que não é o profissional da saúde? Ele está tendo essa experiência com relação ao atendimento, né? A aula em formatos adaptados, ou esses cursos livres que existem, eles estão sendo suficientes? Está conseguindo realmente se abordar o atendimento como ele deve ser realizado, a questão da importância do terapeuta floral, fazer o uso também do floral, né, para saber como ele vai estar agindo, né, como vão ser essas sensações que ele vai ter também, né, então, assim, isso é muito importante, que é algo que nós estamos, então, trazendo aí para reflexão. Fê, quer entrar com alguma pontuação aqui? Acho que a gente acabou falando um pouquinho, né? Eu acho importante essa questão que você trouxe, Fê, sobre a formação, né, do profissional e essa visão biomédica, né? Então, eu queria só trazer uma questão para reflexão, até minha mesmo, né? Nós, né, na saúde, então me coloco aí nessa questão farmacêutica, né? Nós temos muito essa visão biomédica do tratamento curativo, né? Então, se eu tenho depressão, vou tomar um antidepressivo, se eu tenho diabetes, eu vou tomar um antidiabético, e assim vai, né? E nós fomos formados dessa maneira, e a formação hoje em dia continua da mesma maneira, né? Então, na graduação, inclusive, um pouco antes de nós darmos essa aula, né, nós estávamos conversando e você me fez uma pergunta, e a sua pergunta foi assim, você fala sobre escuta ativa na sua aula, né, e a minha resposta para você é não, né, eu não falo sobre escuta ativa na minha aula, porque a minha aula é de farmacologia, e deveria falar sobre escuta ativa. Então, veja só, né, na formação de um farmacêutico, ou de um nutricionista, ou de um médico, porque eu dou farmacologia, eu ensino farmacologia para diversos profissionais da saúde, né? E o que eu ensino? Para que serve um antidepressivo, como esse antidepressivo funciona, quais são os neurotransmissores que ele vai reequilibrar, mas em momento algum eu ensino aquele médico, aquele farmacêutico a escutar o que o paciente tem para dizer. Então, isso não se ensina na faculdade, o que é um erro do meu ponto de vista, né? Porque nós não aprendemos, se eu não aprendo o que o outro tem para dizer, como eu vou desenvolver a empatia? Como eu vou aprender a acolher? Então, a gente não aprende isso na faculdade. E aí eu posso dizer assim, por uma experiência própria, né? Quando eu falo sobre um antidepressivo, eu sou capaz de falar para você tudo que um antidepressivo faz, né? Então, o antidepressivo faz isso, faz aquilo. Um antidepressivo, ele aumenta os níveis de serotonina, ele vai reequilibrar os neurotransmissores e ele vai tratar aquele desequilíbrio de neurotransmissores no sistema nervoso central. Ótimo, perfeito, mas a questão da depressão é que eu não tenho só uma questão neurobiológica, eu tenho uma questão emocional. A depressão é uma doença da alma, na depressão eu tenho uma doença do ser, e um antidepressivo não trata isso. Então, se o profissional não tiver uma visão holística em que ele possa entender que eu tenho muitas vezes uma disparidade, um desequilíbrio entre o meu ser, a minha personalidade e a minha alma, eu não consigo tratar de forma plena aquele indivíduo. Então, a visão holística é muito importante. E aí eu não digo apenas do profissional da saúde, mas o terapeuta floral, para o terapeuta floral isso é fundamental.
Eu, como usuária de floral, graças a você e a Kátia, né, como usuária de floral, aprendi essa questão das virtudes, essa questão dessa ressincronização entre a personalidade e a alma. Isso é fundamental para o tratamento, mas para isso, mais uma vez, nós temos que estar prontos, capacitados e educados, né? Então, acho que a formação do profissional, seja ele o profissional da saúde, o terapeuta ocupacional, o terapeuta floral, tem que ter essa formação sim, Fê. Obrigada, Fê. E aí nós temos assim, né, com esses tópicos que a Fernanda foi trazendo, esses assuntos, eu acho que isso, a gente começa a refletir sobre essa questão da formação. Não só do profissional da saúde, pensando que ele também pode utilizar a terapia floral nos seus atendimentos, enquanto do terapeuta floral. Então, o foco não vai ser só a questão teórica, mas é toda a questão prática do atendimento. A palestra inicial da jornada, né, foi muito interessante, onde a palestrante, né, que foi entrevistada pela Kátia, ela trouxe que toda a formação que ela tem fora da terapia floral, ela também auxilia em todo o processo. Isso, para mim, realmente é um diferencial, né? Eu, enquanto nutricionista, me formei em 2001, esse ano completo 20 anos de formada, já faz um tempinho, e sempre meu sonho foi ir para o atendimento nutricional. E eu sempre, no caso, vivenciei que a questão do meu paciente não era somente passar na consulta, eu atendê-lo, ele ir para casa, por exemplo, e colocar em prática o cardápio. Eu tinha paciente que não estava preparado para aquilo, que ele trazia outras demandas, que foi onde eu comecei a despertar o interesse a outras práticas, que é o caso do Reiki, que é o caso do floral, que é o caso da meditação. Então, sempre considerando esse paciente como um todo, em todas as questões, né, que a Fê trouxe, citando ali, por exemplo, da questão da depressão, que não é só um medicamento. Nós temos outras questões que, quando no atendimento, isso vai ser o nosso diferencial. Né? Então, o que não poderia faltar para um atendimento, né, quando a gente fala tanto dessa questão da formação, além do conhecimento teórico, é sim o acolhimento que a Fernanda citou, né? A Fê citou do acolhimento. Então, o paciente, primeiramente, imagina a expectativa, seu paciente ou cliente, né? Vamos aqui considerar a questão, qual é a expectativa dele, qual é o grau de ansiedade que ele está em passar com você em atendimento. Quanto ele está apostando em você todas as fichas para que ele tenha uma melhora, né, em algo que está acontecendo. Então, quer dizer, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser ouvido, né, eu tenho que praticar empatia, me colocando no lugar do outro, evitar os julgamentos, praticar a escutativa o que ela é. Naquele momento que eu estiver atendendo o meu paciente, ele é um ser único na minha vida, só existe ele e eu naquele momento. Né? Eu acho que assim a gente não precisa falar mais nada, eu acho que já resume tudo. E assim, eu me interessar pelo assunto, né? As perguntas que eu fizer, de preferência, fazer perguntas abertas, onde ele tenha espaço e onde ele possa falar sobre o que ele tiver vontade. E aí fica o meu papel também na escutativa de conseguir buscar essas informações que ele está trazendo. Né? E aqui, saindo lá do profissional da saúde em específico, mas pensando aqui enquanto terapeuta floral, como essa escutativa ela é importante para a gente conseguir identificar os pontos, né, as questões aí que precisam ser trabalhadas. E fazendo isso, a gente trabalha muito a questão da humanização, que eu amo falar de humanização, né? A humanização do atendimento, ela é isso, ela é acolher o paciente, é ouvir o paciente, é levantar todas as questões que ele está trazendo e escolher em conjunto com ele, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, o paciente, ele precisa ter conhecimento de tudo o que está acontecendo e participar do processo. Então, eu vou fazer um plano de ação, um plano de tratamento de acordo com cada paciente. Não existe um protocolo pronto. Ah, então é isso. Não, eu tenho que adaptar a cada situação, porque cada paciente, cada cliente, desculpa aí para a terapia floral, ele é único. E ele tem que ter o olhar nesse formato do terapeuta floral ou do profissional da saúde que vai estar utilizando a terapia floral nos seus atendimentos, tá? Então, essa identificação, ela é muito importante, né? Lembrando que a abordagem desse indivíduo, ela tem que ser o quê? Integral sempre e humanizada, né? Trazendo aquela questão importante, né? Que somos uma alma perante a outra.
né? Que aqui realmente nós vamos conseguir fazer um atendimento mais integral, uma abordagem integrativa, então, mais humanizada, de acordo com o que esse indivíduo precisa. E um ponto importante também, né, nessa palestra inaugural, que eu achei muito legal, é que ela citou vários sistemas, que não aprofundou, né, mas ela colocou muito, independente do instrumento utilizado, né, eu vou usar um questionário, tal, assim, a gente não está colocando com relação a isso, mas a preocupação de acolher, de ouvir o outro, de levantar as suas necessidades, e saber que cada um é único, e como que a gente vai direcionar realmente esse atendimento com as questões que esse paciente está trazendo, né? Uma coisa que nós conversamos até antes de iniciar, organizando aqui o conteúdo, foi muito interessante, foi a questão que nós trouxemos da duração da consulta, né? A gente não tem essa questão. No particular, isso é muito fácil, né? Então, eu vou organizar minha agenda, eu organizo o tempo que eu vou ficar com cada paciente, mas no SUS entra uma outra questão, né, Fê? Sim. A questão do SUS, muitas vezes, eu tenho um tempo engessado que eu preciso seguir. Então, além da questão educativa do profissional da saúde, dele ter o conhecimento que ele precisa de colocar isso em prática no atendimento, ele tem que ter a habilidade de enxugar esse tempo também, porque ele tem outros pacientes que precisam ser atendidos. Então, olha como isso é complexo, né? Então, quando eu penso no terapeuta floral, né, incorporado aí no SUS também, ele talvez tenha que adaptar também o seu tempo de atendimento, que ele faria de forma diferente fora, mas que ele vai precisar ter habilidade para isso, né? Então, esse acolhimento, essa escutativa, né, de avaliar a necessidade de cada um, ela é muito importante, né? E uma coisa que muitas vezes a gente pode, né, ter uma questão prejudicada por conta do local, a questão também com relação a de sermos, enquanto terapeutas florais, co-criadores desse, né, desse atendimento e da fórmula de uso. Por quê? Porque a nossa intenção ao preparar uma fórmula de uso também, ela coloca a nossa intenção, né? Diferente, às vezes, de você fazer, eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu já fiz a indicação da fórmula para ser manipulada. Eu tive diferenças com relação ao resultado, né? Que até conversando sobre isso, a Fê trouxe um pouquinho da vivência dela, que eu vou abrir aqui ela para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Pessoal, isso é uma coisa, eu não tinha ideia do quanto isso era importante, né? Você jovem acaba de se formar e não entende absolutamente nada sobre terapia floral, sobre essências florais, e eu trabalhei por um ano numa farmácia de manipulação que fazia, né, fórmulas de uso. Então, como nós fazíamos os florais lá? A demanda era muito grande, nós colocávamos, assim, os vidrinhos, né, 5, 6, 7 vidrinhos, e era 30 ml de conhaque em cada vidrinho, completávamos com água e colocávamos lá as gotinhas das essências. Tal vidrinho era tantas gotinhas, tais essências, tais essências. E em momento, hoje, tendo essa obviamente, fazendo uso do floral, conhecendo mais o que são as essências, né, de campo de consciência, entendendo o impacto que isso provoca, né, no indivíduo que usa e no ambiente, hoje eu entendo que naquele momento eu era uma co-criadora, né? E qual era a intenção que eu estava colocando naquelas fórmulas? Tinha vezes que eu fazia aquelas fórmulas muito brava, eu estava muito triste, eu tinha que trabalhar, eu tinha que voltar para a faculdade. Então, vejam, muitas vezes quando vocês, terapeutas florais, vão prescrever uma fórmula e mandam manipular numa farmácia, aquele indivíduo que está manipulando aquela fórmula, ele está colocando a intenção naquela fórmula. E aí, muitas vezes, você vai ouvir do seu cliente, o floral não funciona, o floral não foi bom. E isso acaba sendo generalizado para a terapia floral, né? Como uma coisa ruim, como uma coisa que não funciona. Isso é horrível, né? Porque eu ouvi muito isso, né? Então, eu acho que é uma experiência pela qual eu passei, hoje entendendo o que é a terapia floral, né? Me arrependo, faço um meia-culpa, né? Mas é a questão da ignorância, do desconhecimento, né? É isso, Fê. Tá ótimo, Fê.
E assim, né, o que a gente está querendo trazer com toda essa reflexão, né, é pensando que o terapeuta floral, olha a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos, né, pensando em todas as possibilidades das essências, né, de campos de consciência, trazendo alinhamento, maior proximidade com a nossa alma, podendo atuar aqui, né, dentro, né, das questões aqui exatas, né, para as curas, por despertar e para o empoderamento pessoal, atuar na cura, harmonização e no autoconhecimento, e também enquanto reeducadoras do campo de consciência. Então, trazendo todas essas questões, né, que o uso aí das essências de campos de consciência podem nos trazer, olha como nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, né, pensando na formação tanto do terapeuta floral, como no terapeuta floral ali, sendo um profissional da saúde, que o conselho permite, né, que ele possa utilizar nos seus atendimentos. Mas que tanto um quanto o outro, eu preciso me preocupar com a qualidade com relação à questão educativa, na questão teórica, na questão prática, na questão de uso, né, com relação às essências, para que ele possa realmente ver, né, o que isso traz para ele, né, com relação aos resultados, e assim, os resultados eu digo, né, para ele, para os seus clientes, para o ambiente, né, tudo isso é importante, né, então, eu acho que é uma forma também da gente procurar também avaliar essa questão educativa. E aqui a gente vai trazer daqui a pouquinho uma prática nossa do ambulatório, mas antes disso, eu queria só ressaltar uma coisa para a gente fechar aqui, que eu tinha comentado antes de trazer essa prática, que é a questão dos profissionais, né? Então, assim, no ambulatório, por exemplo, a gente utiliza os florais, né? A Fê vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai abrir sobre isso, mas o profissional que não entende o que é a terapia floral, geralmente, ele torce o nariz, que seja ele na sua visão biomédica, que seja por falta de conhecimento, ou muitas vezes por algum uso de terapia floral de uma forma que não foi a mais assertiva. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes que já fizeram uso de floral, mas aquele que vai na farmácia e compra o floral X. Ah, eu também não vi diferença, né? Porque a gente tem agora algumas fórmulas prontas, né? Tem a questão também com relação ao atendimento. Às vezes, quando eu recebi um paciente na semana passada, por exemplo, que foi indicado, e ele falou que já tinha usado a terapia floral e não tinha dado certo. Mas, assim, citou a questão de atendimento, que não tinha gostado, a questão do floral. Então, é uma outra coisa que eu trouxe até de exemplo, né, para lembrar de falar de como que isso impacta. Então, não só enquanto terapeuta floral, eu, nutricionista, formando outros nutricionistas. O meu aluno que eu estou formando, eu tenho que ser responsável porque eu estou colocando no mercado de trabalho. Ele é a apresentação de um profissional nutricionista. Se ele fizer alguma coisa, né, que não seja ali dentro, né, até que não, ele fez bonitinho, mas não foi de acordo com o objetivo do paciente, ou de alguma forma falhou em alguma coisa, é a imagem que essa pessoa que foi atendida vai ter e vai levar para os demais que ela tem contato. A mesma coisa enquanto a terapia floral. Independente se por um terapeuta, um profissional da saúde, né, que usa a terapia floral, isso é importante, né? Então, por exemplo, a gente está com a nossa prática mostrando o nosso trabalho, né? Então, é muito importante fazermos isso de uma forma otimizada para que o retorno seja positivo, né? Eu acho que a grande preocupação de trazer essa reflexão sobre a questão educativa é essa, na formação, para que o impacto seja positivo com relação à população, aos clientes que fazem uso, ao SUS, aos profissionais da saúde, de ver como a terapia floral ela pode ser realmente um diferencial no seu uso e como isso traz de pontos positivos para o cliente, para o paciente, né? Acho que é mais nesse contexto, né, Fê, a nossa reflexão. E agora eu fico quietinha aqui para você trazer um pouco da nossa vivência, né? Senão eu fico te atropelando aqui também. Não, eu não quero que você fique quieta, não. Eu quero que você troque figurinhas aqui. Você é peça fundamental nisso. Bom, a Fê e eu atuamos, então, em conjunto, né, no ambulatório de gerontologia da Faculdade de Medicina, né, FMABC,
e, de forma muito breve, só explanar para vocês como isso funciona e qual é a experiência que nós vemos tendo, né, com os florais, né? Então, esse ambulatório é um ambulatório de especialidades, né? Então, dentro dos níveis de complexidade do SUS, ele está no segundo nível de complexidade. Então, os pacientes nos chegam ao ambulatório de gerontologia ou encaminhados por outros ambulatórios da faculdade. Então, imaginem lá que eu tenho um indivíduo da cardiologia, da endocrinologia, né, um endócrino, um cardio, e ele passa este idoso, né, na verdade é um ambulatório de gerontologia, então é um idoso a partir de 60 anos, e ele vai ser atendido pela equipe multiprofissional que nós temos no ambulatório. Os profissionais que compõem essa equipe são o nutricionista, o farmacêutico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e nós temos a psicóloga também, né? São todos residentes, então são profissionais formados e que estão fazendo residência em saúde do idoso. O atendimento é um atendimento sempre conjunto, e aí esse paciente passa por uma triagem, e dentro dessa triagem, que em geral é o enfermeiro que faz, é selecionado por qual profissional ele deve fazer o acompanhamento. Então, se ele tem necessidades nutricionais, ele vai passar com as residentes da Fernanda, as nutricionistas. Em geral, o paciente não tem uma única demanda, então ele tem uma farmacoterapia toda bagunçada, múltiplos medicamentos, então ele vai precisar do atendimento do farmacêutico, muitas vezes ele precisa de uma ressignificação da sua vida, então ele precisa de um terapeuta ocupacional, ou ele tem dores, ele vai precisar da fisioterapia, então o atendimento é sempre conjunto, né? Então, todos esses profissionais trabalhando em conjunto, os casos são sempre discutidos, né, com os preceptores, Fernanda e eu somos preceptoras, além da enfermeira, né, a Ana Paula Guarnieri, que é preceptora também. Então, temos a preceptoria da terapia ocupacional, da fisioterapia. Então, os residentes sempre nos trazem os casos, nós discutimos em equipe e damos a melhor devolutiva para aquele paciente, que então será acompanhado às vezes por longos períodos. Nós temos pacientes lá, né, Fê, que a gente acompanha desde 2014 e continua conosco, né? E no decorrer do tempo, né, quando à medida que a gente foi vendo esses pacientes, que a gente foi analisando o contexto desses pacientes, né, o que nós fomos vendo com relação aos residentes, inclusive aos estagiários, porque lá é um ambulatório didático, né, então nós recebemos alunos de graduação, né, e nós percebemos a dificuldade desta visão holística, né? Então, nós percebíamos assim, o enfermeiro tem a visão da enfermagem, o farmacêutico a visão da farmácia, o nutricionista a visão da nutrição. Embora fosse um ambulatório integrado, né, um ambulatório multiprofissional, muito cada um na sua casinha. Então, não, nós temos que mudar isso, né? A gente tem que ter uma visão do contexto. E o aluno de graduação nos chega desta maneira, cada um no seu quadrado, né? Então, a dificuldade que tem em enxergar o ser humano como um todo, como fazendo parte de um universo, com questões físicas, sim, mas todas elas com fundo emocional muito importante. Fundo emocional este que não pode ser tratado com um medicamento, com uma alimentação regrada, não é apenas assim, né? E é aí que eu, Fernanda, toda biomédica, toda farmacêutica, comecei a compreender também o quanto era importante esta visão holística, né? O quanto era importante a gente agregar ao ambulatório a terapia floral. Isso veio muito forte com a presença da Kátia, que ficou voluntariando no ambulatório conosco por quase 2 anos. Foi um presente na nossa vida ter a Kátia conosco. Então, inicialmente ela entrava em poucas consultas e depois os residentes diziam: professora, precisamos de um floral. Professora, precisamos de um floral aqui. E hoje é comum, a Fernanda pode dizer isso, a Fernanda ouve todos os dias isso:
Fê, será que não podemos entrar com floral? Fê, será que não podemos entrar com floral? Então, os residentes, com este trabalho que a Fernanda e a Kátia desenvolveram lá no ambulatório, eles mudaram a visão radicalmente para o bem destes pacientes. Hoje nós temos inúmeros pacientes e cuidadores de pacientes que fazem terapia floral, né? Eu acho que é importante a gente dizer assim, eles não deixam de tomar os seus medicamentos, eles não deixam de fazer o acompanhamento nutricional, de forma nenhuma. Então, não é que a terapia floral entra para substituir um tratamento convencional, não, mas ela entra para complementar, para contribuir em uma área em que o medicamento não atua, simplesmente não atua, nesta ressincronização, neste equilíbrio, né, que só as essências de campo de consciência conseguem trazer, né? Então, essa vivência no atendimento para que esses residentes, esses graduandos tenham uma compreensão melhor daquilo, né? Só a vivência pode trazer isso. E o que a gente vê é que esses profissionais de saúde que estão saindo de lá cada vez melhor formados, né? Eles conseguem hoje enxergar que os pacientes têm novas demandas, eles trazem outras necessidades, necessidades que antes eles não verbalizavam, necessidades que antes eles não traziam. Por quê? Porque não existia escuta ativa, porque antes não existia a possibilidade para que eles falassem, para que eles se expressassem, né? Como a Fê disse ainda hoje, você está ansioso? Não, a pergunta não é essa. O que você está sentindo? Então, quando você dá esta abertura propicia um mundo fantástico de descobertas. E aí nós podemos atuar de diversas maneiras, de diversas formas a complementar esse tratamento para a melhora deste indivíduo, para a melhora deste paciente, né? Eu tenho uma vivência especial, né, com a questão do floral. Eu nunca não conhecia o floral. O primeiro contato que eu tive com o floral foi manipulando o floral de forma, infelizmente, incorreta, por não saber, né? E quem me trouxe o floral a conhecimento foi a Kátia e a Fernanda, quando entraram, né, no ambulatório, e eu vou ser muito franca, abrir o meu coração para vocês. Eu torci o nariz, né? Por quê? Por conta da minha formação biomédica. Mas tinha uma coisa diferente em mim. Eu nunca fui a farmacêutica, aquela farmacêutica de vamos tomar antidepressivo para depressão e ponto. Não. Eu sempre fui aquela farmacêutica clínica que praticava escutativa no consultório. Então, eu sempre tive aquela abertura com o meu paciente, abertura com os meus alunos. Eu sou o tipo da mãezona, né? Então eu ponho debaixo da asa mesmo. Então eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar, eu gosto de aconselhar e praticava isso com os meus pacientes. Mas eu nunca consegui entender a questão da terapia floral. Até que houve um momento, né? Eu tenho questões emocionais importantes, depressão, ansiedade, né? E não estava tendo o sucesso que eu gostaria com o tratamento, e a Fernanda me ofereceu. Falou para mim, amiga, o que você acha da gente tentar um floral? Eu falei, floral? Não sei. Não... Eu tive o pé atrás, mas eu falei, tudo bem. Eu estava tão no fundo do poço que eu falei, eu vou aceitar. A Fernanda se surpreendeu e eu me surpreendi mais ainda, especialmente porque eu respondi muito rápido, muito bem ao tratamento, né? E existia uma questão comigo de culpa muito grande, né? De falar coisas e me sentir culpada depois. E eu me lembro até hoje que eu cheguei no ambulatório e disse para a Fernanda assim, Fê, encontrei a determinada pessoa, falei tudo o que eu tinha vontade de falar e pensei comigo, tô livre, tô leve, beijinho no ombro, tô solta. Ponto. Não me senti culpada. Aquilo para mim foi uma coisa assim fantástica, foi uma experiência transformadora na minha vida. Logo em seguida eu perdi minha cachorrinha de 13 anos, tive que vivenciar um luto muito difícil. A Fernanda novamente entrou com o floral, me ajudou demais na ressignificação, me ajudou demais na elaboração do luto. Usei o floral na minha gatinha, que não aceitava a perda da cachorra. A gatinha respondeu maravilhosamente bem. Então, a minha experiência pessoal só fortaleceu
essa questão do crer, do acreditar, do recomendar, e hoje eu olho, quem torce o nariz é porque desconhece, e torce o nariz para uma coisa que não conhece, não acredita, é estranho, mas eu também fui assim um dia, né? Então é aquela questão, vamos educar, vamos conscientizar, vamos ensinar, porque a partir do momento que você conhece, você até pode não querer, mas você conhece. Então você tem subsídios para dizer quero ou não quero, né? Eu acho que é isso, Fê, acho que era isso que eu queria dizer no final. Nossa, ficou muito bom. Muito legal. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer alguns pontos, né, importantes dessas questões aí de novas demandas, dessas adaptações para nesse novo, né? Porque a gente ainda não sabe muito bem como será, mas com a questão educação, né? Mas eu acho que a importância aqui de como deve ser a formação, então, desse profissional no uso da terapia floral, principalmente com relação ao atendimento, não desmerecendo, claro, a questão teórica, mas como todo esse atendimento mais humanizado, praticando a escutativa, ele é importante. E lembrando que a nossa prática, ela vai ser a referência para as pessoas que estão próximas a nós. Né? Então, lá no ambulatório, né, com a Kátia Pereira, essa que vocês conhecem, da SP Flor, que organizou toda a jornada, essa Kátia que a Fê está aqui citando, né, que ficou com a gente um bom tempo lá no ambulatório, que iniciou o trabalhinho ali da terapia floral, eu fiquei lá enquanto nutricionista, né, depois que a Kátia saiu, acabei aliando as duas coisas, né, então tem a Fernanda nutricionista, né, a Fernanda terapeuta floral, a gente vai dividindo as atividades, mas foi muito interessante esse retorno, né, da Fernanda, dos profissionais da saúde, de uma forma geral, que estão no ambulatório com a gente, e que veem o resultado dos pacientes, eles vêm de uma forma diferente, né, Fê? É algo que eles têm até curiosidade, né, como a Fernanda falou que naquele determinado momento sentiu, né, opa, vamos ver como que vai ser. E no ambulatório também, além dos pacientes, a gente teve essa vivência bem forte também com os residentes, principalmente quando a Fernanda trouxe um dos tópicos, a questão da sobrecarga dos profissionais da saúde, dos óbitos, né, dessas questões de erro médico que às vezes surgiam. Então, principalmente os residentes da enfermagem, eles precisaram aí de um cuidado bem especial. Então, uma indicação de uma fórmula de uso, no spray ambiente, que eu comecei a levar, né? Eu tinha um kit emergencial ali, com sprayzinho ambiente, com uso, né, das essências, dependendo aí de qual era a questão. Então, eu tinha ali o meu kitzinho que a gente trabalhava aí com relação a todo mundo, né? Paciente que chegava, essa questão dos próprios residentes que ali trabalhavam. Tá? Eu acho que aqui a gente encerra a nossa mesa, espero, né, que pelo que nós vimos aqui, nós conseguimos transmitir o que era o nosso objetivo da mesa, que é trazer uma reflexão sobre a formação do terapeuta floral, e esperamos, né, ter podido contribuir um pouquinho aí com relação a essa informação para vocês. Muito obrigada, viu, para vocês estarem participando e assistindo a nossa mesa. Um beijo em todos vocês. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. Um beijo para todos. Até a próxima.